hoje, mais uma vez, você vai ter uma excelente oportunidade de deixar de ser um menininho ou uma menininha na hora de conhecer a realidade ao nosso redor. Você vai ver que o pessoal é malandro, que o pessoal enrola, que o pessoal engana, que existe um enorme consenso entre as elites globais, todas. Aí você fala assim, Daniel, quem são as elites globais? Meus amigos, você nunca ouviu falar em Trilateral Commission? Você nunca ouviu falar em Council of Foreign Relations? Você nunca ouviu falar em Banco Mundial? Você nunca ouviu falar em Banco das Compensações Internacionais? Você nunca ouviu falar em G7, G20, BRICS, Fórum Econômico Mundial? Você nunca ouviu falar nisso? Você nunca ouviu falar em Bohemian Grove? Você nunca ouviu falar em Pentágono, CIA? Você nunca ouviu falar em MI número 6? Você nunca ouviu falar nisso? Isso é elite global, meus amigos. É essa galera que manda no planeta. Grupo Bilderberg. Esse pessoal todo que se encontra, define o que vai acontecer no mundo, coloca toda a agenda do planeta, né? Eles decidem a vida de todo mundo, em concordância sempre com o sistema midiático, beleza? Então é assim que a banda toca. E é claro que quando você tem... Peraí, me avisaram aqui que tá faltando uma letra no título. Obrigado, tá, pessoal? A gente sabe que apressado come cru, né? A gente sabe que o mundo hoje é uma grande gambiarra, né? Uma grande confusão, uma grande estratégia de controle, engano. Hoje você vai ter uma oportunidade maravilhosa para entender como o pessoal está fazendo uma das maiores enrolações que já vimos na história. Vou mostrar como é que está tudo combinado, como é que está tudo já direitinho. E antes da gente começar essa aula importantíssima de hoje, gostaria apenas de te convidar a dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. E além disso também, quando você dá o like, a gente consegue fazer a famosa palhinha da arca. Então já vai dando seu like aí, já vai também se inscrevendo no canal, porque quando você se inscreve no canal, você tem a oportunidade de receber igualmente as novidades que trazemos para vocês aqui de segunda a sexta. Beleza, meus amigos? Então, nesse momento, começamos a nossa aula de hoje. Eles combinaram tudo. Eles quem, cara pálida, você poderia perguntar? Esses três caras que estão na capa aí, que estão querendo te enrolar e você achar que eles estão brigando, né? Mas que você vai perceber que, na verdade, todos eles têm um interesse nesse caos que está sendo instaurado no Oriente Médio. Inclusive, se você não assistiu a aula de ontem, perdeu uma excelente aula, não minha, mas uma aula do professor Zhang, que é um professor lá de Pequim, que deu uma aula incrível e eu reproduzi a aula dele aqui, fizemos alguns comentários e eu disse para vocês que o professor Zhang, ele continuaria a sua aula. E é exatamente o que nós vamos fazer neste exato momento, tá? Vou colocar aqui para vocês o link da nova aula que o professor Zhang soltou, que é a aula Geostrategy Update 3, né? Geoestratégia atualização 3, The Messianic Calling, né? O chamado messiânico. Foi muito interessante essa aula. Vou reproduzir um pouco dessa aula do professor Zhang aqui, mas vou acrescentar um pouco da minha aula também. E hoje, meus amigos, eu gostaria muito que você apertasse os cintos, porque hoje, além de tudo, você terá uma aula de análise de discurso, que é uma linha da linguística que associa jogos de poder com a análise linguística, ou seja, associa, a gente poderia dizer, Ferdinand de Saussure, que é um dos pais da linguística moderna, com Michel Foucault, que é um dos pais dos conceitos de jogo de poder moderno, né? Principalmente com o livro Vigiar e Punir, que vai falar dos jogos de poder, o livro A Verdade e as Formas Jurídicas, que é um livro sensacional do Michel Foucault, em que ele é um livro que, na verdade, é fruto de uma palestra que ele deu na PUC do Rio de Janeiro, e livros também como o livro As Palavras e as Coisas, Mots et les Choses, em francês, que é um livro sensacional, e também Arqueologia do Saber, onde o Michel Foucault mistura o universo da linguística com o universo dos jogos de poder, né? Então, meus amigos, hoje a gente vai ter uma oportunidade maravilhosa de, além de ter aí uma reflexão sobre a aula do professor Zhang, eu também vou trazer para vocês a análise de discurso francesa associada à geopolítica, tá? Então, cada vez mais você vai ter aqui, da minha parte, se Deus assim o permitir, aulas onde eu vou trazer a minha linha de pesquisa, que é a análise de discurso francesa de base enunciativa, para
enriquecer a análise geopolítica. Então vai ser legal pra caramba. Então, meus amigos, vamos lá, se inscreva, dê o like pra gente garantir aí a nossa performance de hoje. Nesse momento, então, iniciamos a nossa aula, tá? Prestem muita atenção, meus amigos. Deixa eu só atualizar algumas notícias para vocês enquanto a galera tá chegando, tá? The Age of Chaos. Você lembra daquela capa da revista Economist que colocou a imagem do presidente Donald e escreveu assim, a Era do Caos, The Age of Chaos. É o que a gente está vendo hoje. Informações desencontradas. Cada hora se fala uma coisa, uma hora o presidente Donald ele reclamando do pudim, outra hora ele falando que ele vai salvar o pudim, ele reclamando do Bibi, o primeiro-ministro israelense, depois ele falando que o cara é amigo dele, ele falando que ele não quer conflito, aí depois ele faz o conflito, aí depois ele falando que não queria o conflito, ele vai lá e faz conflito de novo. Então, meus amigos, a gente está vivendo na era do caos, tá? E aí, meus amigos, a gente está vendo então o início daquela estranhíssima, porém categórica briga entre os Estados Unidos e Tel Aviv. Então nunca se esqueçam disso, tá? E essa briga envolve o presidente Donald falar: destruímos completamente o trabalho nuclear iraniano. E aí sabe o que acontece? O presidente Donald falou que destruiu, né, todo o enriquecimento de urânio, então se ele destruiu, não tem mais motivo para brigar. Só que eu já falei para vocês que o objetivo não é acabar com o trabalho nuclear iraniano. O objetivo final é derrubar o regime iraniano, é tirar o líder religioso iraniano do poder e acabar com o governo religioso iraniano. Então, enquanto o Ocidente e Tel Aviv não acabarem com o regime iraniano, eles não vão parar. Só que se não tem mais equipamentos atômicos lá, teoricamente, não tem mais justificativa para o conflito. Então, o sistema que quer continuar o conflito até derrubar o líder iraniano tem que dizer que não acabou de verdade. Tem que dizer que a ofensiva americana com aqueles projéteis bunker buster, né, destruidores de bunkers, não foi suficiente para destruir os bunkers. Então, o que aconteceu? Enquanto o presidente Donald está lá na Europa, ou estava na Europa, conversando com o pessoal da OTAN, pedindo para a OTAN se engajar mais no investimento bélico para a defesa da Aliança Europeia ou da Aliança Ocidental, né? Lembrando que a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em inglês é NATO, North America, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é NATO, esqueci o que é NATO, Atlantic Organization, tá? É muita coisa na cabeça. Então, o que aconteceu? O pessoal do Serviço de Inteligência de Tel Aviv, eles soltaram, ou eles vazaram uma informação de inteligência dizendo que as ofensivas aéreas norte-americanas às instalações nucleares iranianas apenas atrasaram o programa nuclear iraniano, mas não encerraram o programa. É claro que a gente está vendo uma confusão. O presidente Donald falando, nós acabamos com o programa nuclear. E o pessoal falando, não, nós não acabamos, tá? Obrigado a todo mundo. North Atlantic Treaty Organization, obrigado a todo mundo que lembrou o que é NATO. Então, meus amigos, para que o conflito em território iraniano continue acontecendo, eles precisam dizer que eles não acabaram completamente com o programa nuclear iraniano. Essa é a confusão que está acontecendo. Então, meus amigos, no meio disso tudo, o presidente Donald fala uma coisa, a Europa fala outra coisa, Tel Aviv fala outra coisa, isso se chama a Era do Caos, a Era da Confusão, tá? E aí, meus amigos, o chefe da defesa iraniana está lá em Pequim, conversando com a liderança de Pequim, só Deus sabe o que vem depois disso, tá? E o que acontece? Olha que interessante. Parece que o presidente Donald, ele não quer continuar esse conflito, parece. E é claro que parece que os iranianos também não querem continuar esse conflito. Então, olha que interessante. Enquanto o New York Times e o pessoal lá de Teherã, de Tel Aviv, enquanto o New York Times e os israelenses estão falando que os iranianos ainda têm programa nuclear, o presidente Donald e os próprios iranianos estão falando, não, acabou o programa nuclear. Por que eu estou falando isso? O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores iraniano disse que as ofensivas americanas atingiram duramente as suas instalações nucleares. Não forneceram detalhes, mas está na linha do que o presidente Donald está falando. Ou seja, nós estamos vendo uma grande guerra de propaganda, tá certo? Por quê? De um lado estão falando que o programa iraniano acabou, do lado estão falando que não acabou. Ou seja, a era da confusão, tá certo?
Então, amigos, tome muito cuidado, porque no meio da confusão para você decidir o que é real e o que é propaganda é muito difícil, tá?